Olá, sejam todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, ligar sininho, comentar, compartilhar. É esse engajamento que faz o canal crescer, e crescendo o canal a gente consegue trazer mais e mais e mais conteúdos. Primeiro, peço desculpas se estiver com barulho de vento, é que eu estou literalmente na praia e foi uma ideia que surgiu aqui de eu fazer essa abertura do caso Júlia Rosenberg, porque eu estou literalmente ao lado de onde tudo aconteceu. Para quem não conhece, aqui é o litoral norte de São Paulo, é um lugar de mata atlântica, de mata muito fechada. E, inclusive, se ventilou muito a época que a Júlia estaria fazendo trilha. Não foi bem assim, eu vou explicar um pouco agora. A Júlia Rosenberg tinha 21 anos quando perdeu a vida. Foi no dia 5 de julho de 2020, em plena pandemia, no ápice da pandemia, quando ela resolveu vir morar com os pais aqui no litoral norte, onde eles tinham uma casa, porque os pais eram pessoas mais velhas, mais idosas. Ela estava fazendo ensino à distância por conta da Covid, ela fazia veterinária, e ela poderia ficar ali com os pais e dar um apoio para eles nesse momento de reclusão familiar. Como ela fazia todos os dias, ela passeava pela praia cedo, exatamente porque não teria ninguém, ela não colocaria os pais em risco com a Covid, com o novo coronavírus, e isso dava para ela também aquela necessidade que eu acho que eu tive, todo mundo teve, que o confinamento nos trazia, a ausência de liberdade, a necessidade de andar. E ela estava com a possibilidade de, morando aqui em Paúba, aqui no litoral norte, ela conseguiria fazer esse percurso, fazer essa trajetória de saúde, de poder andar, de respirar o ar e ao mesmo tempo deixando os pais em segurança. Numa dessas nesse dia 5 de julho, como ela fazia sempre, todos esses dias de confinamento, ela sai de casa para ir até a outra praia e passear, para poder andar um pouco mais. Muita gente se falou à época que ela fez uma trilha, como se o fato de ela fazer uma trilha fosse um risco. O certo é ela poder fazer uma trilha e nada acontecer com ela. Mas como aqui, como eu falei já, é uma região de mata atlântica fechada, tem muitas trilhas internas pela mata. As pessoas fazem muitas trilhas. Existem vários passeios por isso. Mas ela não estava numa trilha fechada, ela estava numa passagem entre uma praia e outra, que é uma coisa comum em qualquer lugar do mundo quando tem praias próximas, de você transitar de um lado para o outro através de uma trilha aberta, através de um caminho. E é nesse caminho que a Júlia encontrou a única pessoa que ela não deveria ter encontrado na vida, e ali tudo aconteceu. E quem vai contar melhor essa história é a doutora Rosângela Monteiro. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Vamos aqui, nossa gravação. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Muito obrigado por estar aqui no canal. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, comentar. Esse engajamento de vocês aqui faz o canal crescer. Se você puder, seja membro. Se não puder, tá tudo certo, que a gente sabe que tá todo mundo nos seus perrengues da vida. E é um prazer, doutora Rosângela Monteiro, estarmos aqui, como sempre. É um privilégio meu, com certeza de quem assiste. E estamos aqui gravando, esse aqui não é ao vivo. Esse é gravado exatamente para que você tenha conteúdo durante todo esse período que a gente não vai ter a live ao vivo, mas o canal vai ter vídeo todo dia. Doutora Rosângela, vamos falar de um caso que aconteceu no meio de uma pandemia, então eu até conversei um pouquinho antes, falei, nossa, mas foi rápido o julgamento. Não, foram 2 anos. Exato. É que a pandemia tirou da gente a noção de virada de ano. Exato. Então, para a gente entender, vou pedir para você começar, por favor, que crime é esse? Isso. Primeiro, obrigada, né, pelo convite, por estar aqui. É sempre a recíproca é verdadeira. Já não é mais convite, é convocação mesmo. Convocação. Então, vamos lá. Gente, mais um episódio triste, né, que se abateu sobre essa família e sobre a Júlia, uma jovem de 21 anos, estudante de medicina veterinária. E foi bem na época da quarentena, quer dizer, estava, né, na pandemia, bem 2020, início de julho de 2020. E essa família foi para o litoral, eles costumavam muito, eles tinham casa lá, e eles frequentavam aquilo desde sempre, contanto que a vizinhança toda conhecia a família, conhecia a Júlia, né, e eles estavam lá justamente por ela
entender que ali os pais estariam mais seguros com relação à Covid, né? Tudo isso. E como eram pais já com idade, mais idosos, ela estava justamente lá para preservá-los. E Júlia Rosenberg, é o nome da jovem, ela todas as manhãs saía para caminhar. Então, era um lugar que ela conhecia muito bem, porque ela frequentava desde sempre, desde criança. E era corriqueiro, todo mundo já sabia que ela saía para caminhar, tipo 7h30 da manhã, 7 horas. Ela saiu, depois de 40 minutos, mais ou menos, ela deveria voltar, que era o esperado, é o que acontecia toda vez, no máximo 1 hora. E aí o tempo foi passando e ela não retorna. Tá? Então, a família já começa a ficar preocupada, o que aconteceu, como que é isso, por que ela não voltou, começaram a fazer ali aquele percurso da trilha, que tinha uma parte que entrava mesmo, realmente, era uma trilha no meio, uma picada, no meio do mato que tinha ali, né, da vegetação. E a família já avisou a polícia e a vizinhança toda começou a procurar, porque eram todos muito conhecidos, amigos, se frequentavam, tal, e onde que está essa menina? Vai. Isso é 5 de julho. No dia 6, encontram o corpo. Nessa mesma picada, um pouco mais afastado, o corpo estava parcialmente coberto, quer dizer, o indivíduo, a pessoa que, né, o agressor não teve nem muita preocupação em efetivamente esconder, porque ela tinha parte do corpo exposta, né? Cobriu parcialmente com terra, algumas folhas, e, infelizmente, né, o desfecho foi a morte. Então, ali de pronto, claro, com a polícia, já chegou a perícia e já começou a investigação imediatamente. Já se observou que o celular e o que ela tinha, cartão, dinheiro, alguma coisa, tinha desaparecido. Ela estava com o cinto da pochete, porque ela saía com a pochete para levar poucas coisas, tipo o celular, um cartão, um dinheirinho ali. Estava em volta do pescoço dela, então já indicando ali um estrangulamento, quer dizer, utilizando a própria bolsa da vítima, que foi por aquela cinta. Sim. Ela, depois, lá no ML, mesmo ali no local, o perito já teve condição de ver que ela estava com uma máscara colocada na boca, enfiada na boca. A máscara que a gente usa para a Covid, que virou... COVID, exatamente. Ainda mais naquela época. Isso, exatamente. Ela deve ter saído com essa máscara, eu estava carregando, né, para eventualmente colocar, se encontrar mais alguma pessoa. Gente, estava aquilo enfiado na garganta dela. Em princípio, não havia nenhum sinal de que fosse um ataque sexual. Ela estava vestida, normalmente vestida, tal. Mas, quando a perícia é bem feita, né, independente daquilo que você não vê, né, porque não é visível. Às vezes você vê que é visível, a pessoa está numa posição sexual, sim, ela está sem parte das roupas. No caso dela, ela estava toda vestida. Mas isso, né, não impediu, não foi um empecilho para que o perito se preocupasse em coletar aquele material. Né, tanto das vestes, coletar as vestes dela, como aquele cinto. Porque tinha característica, realmente, né, de ser um homicídio. Inclusive, ela estava amordaçada. Então, além dessa máscara, tinha uma outra coisa passada na boca, né, para amordaçar, no sentido de que ela não gritasse, alguma coisa assim. Então, estava meio definido ali o homicídio. Bom, desse material foi possível coletar DNA. Então, gente, o DNA não está só no esperma, né, que as pessoas pensam, sangue e esperma. Não. Sim. O tempo todo nós vamos descamando, isso é normal. Cai pelo, cai cabelo, saliva e pele. Tá? Então, vejam como esse exame de DNA ele é preciso. Né? Ele tem um espectro extremamente Sim. sensível. E quando você preserva aquilo, porque tem maneiras de você coletar, tem formas de você acondicionar para que o exame seja viável. Então, começa na cena do crime. Quando a gente tem um perito muito bem preparado, ele sabe o que coletar, como coletar, para preservar um possível material ali, né? Como acondicionar e como pedir isso para o laboratório. É o que foi feito. É visível isso que ele pediu? Ele pegou a peça de roupa? O que ele fez? Ele coletou as peças de roupa, o que ela estava vestindo, e aquele cinto da pochete que estava ao redor do pescoço dela. Com todo o cuidado, para preservar qualquer coisa que pudesse estar ali. Não era nada visível. Perto, não tinha nada. Não é assim, poxa, eu encontrei sêmen aqui, na roupa. Sangue. Sangue.
né? Aí é uma coisa visível, mas veja como o perito bem treinado, né, e dedicado ao trabalho, ele consegue ter resultados. Foi efetivamente encontrado material genético. Em princípio, não se sabia de quem. Né? 2020, nós não temos um banco de dados ainda de DNA né, extenso. A Já coisa até tá começando. temos, mas ainda está sendo alimentado. Isso já deveria ter acontecido há muito mais tempo. Agora que a gente tem, né, esse banco de DNA nacional, que veio da Polícia Federal, e está sendo alimentado e deve ser alimentado por todos os estados, para que a gente possa, porque o indivíduo não é um criminoso, ele não vai ficar só em São Paulo ou só no Rio Grande do Norte, ele pode viajar. Sim. E por isso que é importante você ter um banco de dados nacional. E aí, no caso, ok, foi encontrado o material, né, material suficiente para fazer o DNA, mas não se sabia de quem. E aí as investigações continuavam, né, gente? Chegaram, em princípio, no indivíduo que ele já tinha ocorrência, né, de violência sexual. Aí por investigação, não Na por investigação. DNA. Não foi pelo DNA, investigação. Chegou até um indivíduo que tinha um comportamento diferenciado. As pessoas já percebiam, mas ele, na verdade, coletaram o material, não tinha nada a ver com o material encontrado na vítima. Tá? E aí a investigação, né, gente? Câmeras e conversar com a vizinhança, possíveis testemunhas. Esse que aparece aí é o assassino de fato. Não. Nós vamos chegar lá. Isso. Esse primeiro indivíduo foi descartado, embora ele tivesse um perfil adequado. O que ele tinha? Sexual. Como é que chegam nele, você sabe? Ele tinha atacado alguém? Tinha atacado, sim. Ele atacou, a pessoa foi até a delegacia. Ali perto também? Ali perto, na região mesmo. E, claro, chegaram até ele, bom, o cara é um agressor sexual, pode ser, né, porque matar uma mulher jovem dessa, em princípio, ele estava como latrocínio, porque realmente dinheiro, cartão, celular não estavam mais com a vítima. Mas a gente sempre tem que pensar nessa possibilidade. Quando a gente vê um caso como esse, uma jovem, né, isso assim muito rápido. O caso aconteceu em julho, final de julho, já agosto, chegaram até esse primeiro indivíduo, porque ele tentou estuprar uma pessoa, não conseguiu, foi lá, e ele era um indivíduo meio descompassado, ele já tinha um comportamento muito diferente, provavelmente ele deveria ter algum transtorno, ou oligofrenia, alguma coisa assim. O que é oligofrenia? Rebaixo, né? Retardo mental, de inteligência. Burrice. Tem uma graduação, Sim, não, tô mais brincando, ou menos. mas Isso mesmo, tá, sim. tá. Realmente é um retardo mental, nesse sentido de ter um déficit de inteligência. E tem uma graduação. Oligofrênicos também podem apresentar esse tipo de comportamento agressivo e pode vir até cometimento de crime, porque ele não tem realmente um entendimento. E a libido nesses indivíduos, ela está muito aflorada. Isso é um transtorno, não é que a pessoa não estudou. Não, ela disso, tem um problema isso é um déficit mesmo. neurológico, sim. Tá? Não chega a ser, não é uma psicopatologia, mas é um transtorno neurológico que vai comprometer toda a vida do indivíduo. Se ele não consegue ter nível conceitual, ele não tem um entendimento das coisas, ele não entende leis, dependendo do grau, né, da oligofrenia, você não tem condição de entender as regras, as normas, as leis. Então, a libido dele, por exemplo, é porque sim, é animal. Sim. É o mais animal possível. Porque a intelectualidade que nos transforma em seres mais interessantes e racionais. A ausência de intelectualidade para esse oligofrênico é o que o torna ainda mais animal no sentido do sexo, instinto, pelo sexo. Não seria nem maldade, seria pelo desejo. Nem maldade, sim. E uma pessoa oligofrênica, ela vai para a cadeia ou ela vai para o manicômio? Então, para onde deveria ir? Se isso ficar comprovado, e é possível, através dos testes, um psicólogo tem condição, né, dos testes de inteligência e as entrevistas, chegar nesse resultado, ele vai para um manicômio judiciário. Não tem condição dele ir para uma penitenciária normal, não dá. Ele tem que ter acompanhamento, ele tem que ter muita terapia ocupacional, né, para você ir desenvolvendo essas características e funções que ele tem, né, rebaixada. Tá. E esse primeiro suspeito... Ele parece, não tem nada, mas, pelo que eles relatam do comportamento desse indivíduo, ele estava muito, muito fora.
coletaram o material, porque já se tinha o material, não bateu. Então, nada a quando ver. vai material para o Instituto de Criminalística. Criminalística, ali se consegue achar o DNA do autor. É cruzado com o Banco Nacional e ali não dá nada. Eu acredito, eu não sei se em 2020 já estavam alimentando o banco, provavelmente. Já, tá? é. Mas como aconteceu aqui em São Paulo, eu sei que o núcleo lá de Biologia e Bioquímica aqui de São Paulo, especificamente o laboratório de DNA, eles já estavam montando o banco deles. Eu cheguei a ver Próprio, que você vai isso. cruzando, eu vi Você X, cruza. você não sabe quem é quem, entra um Exato. DNA, muito interessante a Muito forma. interessante. Você coloca aquele material que você coletou, né, Sim. na máquina ali, e ele vai puxando Cruzando com tudo que já existe. Tudo que já existe, até dar o match. Né? Por isso que o banco de DNA é interessantíssimo. Porque não basta você ter um DNA, gente. Nossa, encontrei sêmen, encontrei líquido seminal, encontrei sangue. Você levanta, mas não tem. O exame tem que ser por comparação. Toda e qualquer identificação, seja o método que for, é sempre comparativo. Quando eu falo, por exemplo, de arcada dentária, eu preciso ter um elemento para comparar. Não basta eu ter levantado aquela arcada dentária e falar, nós temos aqui. Sim, mas... Né, você tem que ter comparação. Impressão dígito papilar, a mesma coisa, Beto. Que é Isso. A gente fala dígito papilar porque não é só dos dedos. Palma da mão, dorso da mão, planta do pé, lábio, pele. Todos nós temos um desenho diferenciado. Então, não é só a ponta dos dedos. E a gente pode chegar a isso, mas sempre por comparação. Para entender essa parte científica, a gente já volta inteiro para como chegamos nele. O dígito papilar, ele tem um banco, porque é assim, todo mundo tem uma carteira de identidade e é feito a sua... A coleta do material digital. digital, sim. Esse material que a gente faz para tirar uma carteira de identidade, existe esse banco nacional que a polícia pode cruzar com o que foi encontrado numa cena de crime? Não. Então, por que não? Não podemos, nós não podemos pegar registro civil para usar, não pode, porque aí você está infringindo uma série de conceitos importantes. Nossa, mas é uma né? coisa tão interessante, porque você já tem esse material coletado. Exato, mas não pode. Isso não é só aqui, não, tá? Não, tudo bem, mas é só porque eu achava você que... não pode utilizar, né, um registro civil para fazer essa comparação. O que nós temos aqui? É o monodactilar. Quando você vai fazer o registro civil para sua identidade, você coleta a impressão dos 10 dedos. Todo mundo já viu isso, já faz. Ok, aquilo fica num banco de dados, mas é civil. Tá? Agora, parece que isso está extrapolando e está sendo nacional, não sei ainda se tem, mas todo o estado aqui do Brasil tem o seu banco de dados civil, que é identificar a pessoa que é o civilmente. RG. Que é o RG. Nossa, o RG, no Rio de Janeiro, eu me Sim. lembro que é IFP, se eu não me engano. Às vezes muda a carteira de identidade. É a carteira de identidade, gente. O que é o E a de motorista, monodactilar? né? Motorista Sim. também tem, Isso. O que é o monodactilar? São aquelas impressões coletadas em cena de crime. Então, nós temos um banco de dados. Por que a gente fala que é monodactilar? Gente, porque é absolutamente raro você encontrar os 10 dedos bonitinhos numa cena de crime. Então, a gente trabalha com fragmento de impressão, dígito papilar também, digital, vamos falar do digital. Sempre fragmentos. Porque essa história que você vê até em filme, eu sempre brinco com isso, gente, ninguém, principalmente deixa tão perfeito vai assim. deixar bonitinhos 10 dedos, que se mexe, perfeitinhos. né? Exato. Porque você imagina, quando eu pego o copo, só o fato de eu pegar, fazer isso aqui, ó, encostar, eu já borrei a minha impressão, tá? Porque eu estou fazendo um esfregaço, só de eu movimentar. Isso aqui é extremamente... E aí não dá para fazer nada com esse esfregaço? Se for um esfregaço mesmo, não. Você não... Não. E esse monodactilar, ele vai coletando, vai colocando no banco de dados todo aquele material que você coleta numa cena do crime. Então, pode ser que você pegue um indicador, que você consiga pegar uma impressão legal do polegar, né? Ou um fragmento. Nacional esse banco de dados? Nacional. E aí... Não, nacional não. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Eu não sei ainda com o programa que existe agora se eles estão expandindo. Deveria. Porque você vai... O bandido está em qualquer... Olha a Raquel Genoff, o cara estava em São Paulo e ele Exatamente. fez o que fez lá no Paraná. Exatamente. Agora, então você coleta, vamos supor, pegou um pedaço de uma digital aqui, Sim. isso é coletado e é jogado nesse banco.
tem match, ele procura para ver se tem. Sim. Se não tem, fica lá até um dia. Fica lá até acontecer. De novo match. Exato. Isso é a mesma coisa no DNA. Esse DNA vem de quem? Esse banco é feito por quem? Cenas de crime. Material coletado em cenas de crime, instrumentos relacionados, objetos relacionados, veículos relacionados a crime. A gente não pode utilizar material civil. Não existe ainda aqui no Brasil, continua ainda com o esquema da impressão digital, que é muito eficiente para termos civis, né? Você fazer identificação, mas não é para o criminal. Então, esse banco de DNA, o que está alimentando? Material que é coletado na vítima, material que é coletado na cena do crime, no instrumento, no objeto e no veículo relacionado a aquele crime. A crime. Você vai alimentando. Né? Porque E pode ser que você os encontre. criminosos não dão DNA? Não tem criminoso também? Que são os criminosos, os de homicídio, eles são coletados já? Deveriam. Ele pode se Porque recusar. foi assim que a Raquel Genofre fez, não foi? Ele pode se recusar a fazer, é um direito dele. Aí tem que ter uma ordem judicial para que se colete esse material. Tá. Mas ele pode se recusar. Falar, não, eu não vou fornecer. Eu tinha Meu sangue, entendido que não era vou nada. obrigatório criminosos, crime, homicídio, Nos Estados Unidos, estupro. nos Estados Unidos é. Se você for pego lá dirigindo bêbado ou imediatamente, Você já está no crime. você já está no banco de dados, tá? Por que isso? Porque nós sabemos que o criminoso ele tem, né, uma maturação. Ele começa com acidente infringindo a lei de trânsito, Pulando a catraca do metrô. Uma agressão aqui, né, um furto ali, e ele vai, né, ele tem todo um processo dentro, né, do crime, e inclusive com serial killers, que é super importante isso. Então, vai coletando. Você vê o BTK, que é muito conhecido, que ele foi preso, né, o Dennis Rader, que foi preso em 2007, eles encontravam o material dele, sêmen, nas vítimas. E ele era tão, narcisista e tão seguro que ele provocava a polícia. Ele mandava recado pela imprensa, entendeu? Vai lá, eu ejaculei mesmo na cara dela, na roupa, vocês vão encontrar. Realmente, a polícia encontrava. Mas quem era esse indivíduo? Porque ele não constava do banco. Ele nunca tinha levado uma multa. Psicopata. Entendi. Olha. Nada. Socialmente ilibado. Ilibado, socialmente. Ele construiu tão bem máscara. essa máscara social dele que ele não tinha nada. Então, no banco, sabia-se o quê? Olha, esse indivíduo é o que matou fulana, é o que matou Beltrana, tarará. Sabia tudo. E quem é? Não tem como. O próprio sistema, hoje também no Brasil, por exemplo, você pega o DNA numa mulher encontrada morta aqui, por exemplo, a Júlia Rosenberg. Aquele DNA dela, encontrado, poderia estar no banco de dados e dar match com outros crimes coletados de um DNA que você não tem o autor. Mas você já consegue costurar que esta vítima aqui em São Paulo, no Ipaúba, lá no litoral norte, que é a Júlia, e de repente uma vítima em Natal tem o mesmo DNA. Então essa pessoa está agindo, ela é o mesmo autor, então você consegue. Isso aconteceu também com aquele estuprador em série lá de Goiás, que ele tem mais de 50 mulheres, porque foram coletando os DNAs e quando pegou ele, você já tinha que 15 mulheres eram do mesmo. Através dessas 15 mulheres, eles começaram a investigar o modus operandi de cada onde que foi e tal, para chegar nele. No caso, por exemplo, se eu sou um suspeito, e eles coletam esse rapaz. Sim, saliva, tal. O suspeito, ele já vai para o banco de dados também? Sim, o suspeito vai. Independente se depois é inocentado. Por exemplo, eu tenho suspeito. Pode ser que eu tenho essa suspeita, mas pode ser que ele não tenha nada a ver. Não é que ele vai imediatamente, mas eu vou coletar a amostra, essa amostra, e vou jogar no banco de dados para ver se dá match. Se der alguma coisa. Se dá alguma coisa. Deu, ok, ele vai estar no... Se não deu, eu não posso colocar. É retirado a amostra, tá? Exato. Não fica mais lá. Não fica. Ele vai para ser feito. Eu jogo no banco de dados que eu tenho e aí vão procurar, se der, né? Ali a coincidência é o cara. O famoso quem deve não teme. Eu sou a favor. Eu, por mim, dava meu DNA agora. Mas eu entendo também que já tem umas discussões muito importantes. Até que ponto, por exemplo, o meu DNA vai ser utilizado como hoje é utilizado
nossos dados em cartão de crédito, isso, aquilo. Exato. Se, de repente, para eu mudar de plano de saúde, o meu DNA é analisado, eu tenho uma tendência a ter uma doença específica. Então, o plano de saúde já pode me rejeitar. Até onde vai Exato. o uso do seu DNA? Exato. Eu acho que para Da tua crime, individualidade, sim. para crime, meu filho, eu estou aqui, pode pegar, não matei ninguém mesmo. Desde Agora- que você seja pego numa infração, por mais simples que seja, por exemplo, você está completamente bêbado dirigindo. Não dá, é gente. um crime. Pra Tem mim. que coletar. Deixa no banco de dados. Se nunca mais ele fizer nada, ok. Né? Mas você precisa alimentar esse Sim. banco. Você não pode ficar, né, só com esses crimes mais graves. Então, por exemplo, coletou-se o material na menina, na Júlia. Colocou lá, mas não deu match com Em ninguém. nada. Em nada. Mas está lá. Ele vai ficar guardadinho lá, até chegar um suspeito. Apareceu um suspeito, tá? O rapaz lá... Então, no caso da Júlia, não foi o banco de dados de DNA que achou o autor. Porque ele não estava lá. Porque ele não estava lá, mas está ali alimentando, porque eu encontrei numa vítima que foi morta. Tá. Então, pá, o material está lá. Poderia ter dado já uma coincidência. Aí você fala, pô, esse cara aqui é o João que fez aquilo, né, em outra ocasião. Mas não deu. Contanto que eles chegaram até um suspeito, que realmente ele tentou estuprar, tá, deu toda aquela confusão, foi parar na delegacia, mas não era ele. O DNA salva o suspeito. Também. Porque ele Exato. te inocenta de algo que você não fez. Exato. No caso, por exemplo, o DNA que o autor, que a gente vai falar dele daqui a pouco, que ele deixou, é o DNA... Tem diferenças, não tem? Do mitocondrial, nuclear, uma coisa assim. Tem. É isso. Tem. Esse que ele deixou é o mitocondrial? Eu acredito que não. É o DNA... Nuclear mesmo. Sim, nuclear. Tá, o genômico, que é o mais completo. O mitocondrial é interessante porque nas cenas de crime, principalmente na rua, em situação assim complicada, a mulher está, né, enterrada, essa situação, você não consegue, às vezes, pegar um DNA, um núcleo ou um material suficiente para fazer o genômico. Então, aí você parte para o mitocondrial, que é da linha, né, de Da ascendência, mulher. descendência da mãe. Tá? Então, é interessante, o mitocondrial é importante até ter esse tipo, para você pegar essas amostras muito prejudicadas. Então, tem possibilidade. Mas o ideal é o genômico. Né? E por isso que você precisa de concentração. Por exemplo, quando ter você material. acha uma ossada, você só tem o mitocondrial. Não necessariamente. Né? Você Não? pode pegar do dente, você pode pegar... Ah, o dente é nuclear? Sim, sim, de qualquer lugar. Da medula, dos ossos, você consegue levantar. Você chega O cabelo não é é o bulbo, né? É o bulbo Que também. o povo acha que é só Todos eles... cortar. Cortar o cabelo vai te dar alguma coisa? Não. Você pode puxar aí o Mitocondrial. mitocondrial se for um cabelo cortado. O ideal é que tenha bulbo, para você fazer o genômico. Unha tem o quê? Unha, pode ter os dois. Pode ter os dois, tá? Pode ter os dois. Material sobre as unhas, que é pele. Ah, sim, não. Daí a pele do autor Do da sua autor, morte. sim. Mas eu digo, a minha unha, ela tem o mitocondrial ou ela tem o nuclear? Tem os dois. Tudo tem os dois. Qualquer DNA, qualquer material, ele tem a possibilidade Tá. de ter os dois. É a mesma coisa. Só que o mitocondrial fica naquelas... Você tem possibilidade de trabalhar com ele nas amostras mais degradadas, Beto, porque nem sempre está bonitinho. Você imagina essa moça. Ela já estava enterrada, parcialmente. Puta, né? quanta Enterrada, coisa já misturou. folha. Apesar que acho que o que favoreceu muito é que no dia seguinte ela foi encontrada. Era recente. Não demorou. Exatamente. E não tinha chovido. Então, exatamente. Aí você tem que contar com isso. Por isso que se trabalha também com mitocondrial para tentar conseguir algum material dessas amostras que estão muito degradadas. Tá? Porque o genômico eu preciso de concentração e às vezes aquilo está diluído. Sangue, por exemplo, pode estar diluído. Choveu, limpou. É o que acontece quando eu uso o reagente. Entendi. Quer dizer, já limparam a amostra de sangue. Então, eu já tenho uma diluição. Aí eu vou lá e aplico o reagente, que dilui mais ainda. E você não consegue fazer o DNA Consegue, genômico. com reagente? Com o reagente, consegue. Porque o reagente também ele é super sensível. Então, tem a possibilidade de você levantar, só que você tem que saber coletar. Né? Não é coletando uma amostra que você vai conseguir. Por isso que às vezes tira pedaço da parede. Sim, tira estofado. Você tem que recortar e trazer a parte interna do estofado. Não só raspar. Porque o sangue, claro. Piso, você tem que procurar ali a maior quantidade de material possível para favorecer o laboratório. Porque também ninguém faz milagre. Toda técnica ela tem limite. Sim.
né? Então, foi o que aconteceu. Colocaram lá, do suspeito. Ninguém sabe o que é, porque não tinha material dele no banco, né, de dados. Chegaram nesse primeiro indivíduo, o suspeito não era ele vai responder lá pela tentativa de estupro com a outra pessoa, mas não tem nada a ver com o caso da Júlia, né? E aí, através de imagens e através de testemunhas que falaram, olha, eu vi nas proximidades o indivíduo assim, assim, descreveram, a polícia chegou até ele. O que acontecia com o William, que é o William, deixa eu ver até o nome Pode dele. ver. William Lourenço dos Santos. É o William Lourenço dos Santos. Quantos anos ele tem, você sabe? 40, na ocasião, Quer ele ver? tinha 40 anos. O Saulo, agora você pode pôr até aquela foto lá, que é a foto dele mesmo. Porque eu acho que na ocasião ele tinha 38 anos. Porque eu estou vendo a idade dele, 40 anos, que foi agora esse ano que ele foi condenado, né? Em 2011, ele estuprou uma mulher de 33 anos. Sim. O que acontece com esse indivíduo? Ele já tinha, né, a ficha dele pregressa pesada. Ele já estava cumprindo pena por um estupro. Ele estuprou uma mulher em 2011. Com essa progressão de pena, em 2013, ele recebeu um benefício, que é a prisão aberta. Aquela condicional da vida? Aberta. Ele já estava nessa progressão. O que aconteceu? Ele saiu e não voltou. Ah, naquelas saidinhas? Não, Não foi saidinha. saída ele já mesmo. estava, sim. Ele não foi lá, aquela coisa que tem que ficar marcando ponto, aquelas Exatamente. coisas. Ele caiu fora. Ele Ele em caiu São fora. Paulo que ele estuprou ou estuprou em outro estado? Não Acho que lembro. foi em São Paulo. São Paulo mesmo, sim. tá. E aí, ele não voltou. Então, ele estava foragido. Então, quando a polícia chegou nele, já viram... E ele não tinha material dele no banco de DNA, mesmo estuprador. Não, o caso anterior não foi coletado por qualquer motivo. Não sei exatamente o que aconteceu. Né? Como é que foi a investigação, como é que chegaram... Exatamente. Quantas outras, gente. né? Exato. Então, a gente não sabe. Mas, enfim, a polícia chegou, ele era foragido, porque ele estava em regime aberto, não é para ele sair e nunca mais voltar, desde 2013. O caso aconteceu em 2020. 7 anos. Por 7 onde esse anos. homem passou? Exato. E se ele cometeu outros, Então, enterrou e porque ninguém descobriu? achou até agora que são pessoas desaparecidas. Exato. Chegou nele. Aí, coletaram o material, ele forneceu. Ele forneceu o material, porque ele falou, bom, é o que o criminoso fala, né? Eu não Ele acha que não tem nada. Não tem nada, não tem sangue, eu não ejaculei, não fiz nada, então não vai encontrar. Bingo. Então, o fato de ela não ter... fato de ela ter sido encontrada com roupa e tudo mais não evita que ele tenha abusado dela de outras maneiras. Sim. Não, ou até mesmo numa conjunção Tem como descobrir se ele passou a mão nela? Não, tem, isso você já ejaculou? não dá. Que nem você me contou as histórias. Ejacular, sim. Não, assim, só de ficar se encostando, mas daí teria, de repente, vazado para ela também. Sim. Ela estava totalmente vestida. Ele não é comum, mas não é impossível, Beto. Porque tem indivíduo que veste a vítima novamente. Tá? Porque tem indivíduo que... Mas foi feito o IML para ver que ela não tinha... Sim, não tinha... Não tinha nada, né? Não tinha nada. No exame, claro que você tem que pesquisar, apesar que entrou como latrocínio, e assim continua até o fim, contanto que não teve julgamento. Né? E ele pegou uma pena muito maior porque foi colocado como latrocínio. Então, foi o juiz ali que determinou, que tirou, que fez e que porque deu. latrocínio te tira do júri popular. Sim, você não vai para o júri popular. Você tem mas a a pena é penação maior. altíssima. Não, que eu acho, eu particularmente sim, acho melhor. eu também. Porque você vê o Soroca, o serial Sim. killer que matava os gays no Paraná, ele pegou mais de 100 e poucos anos. Exato. E eu duvido que ele tivesse tido essa pena se ele tivesse ido ao júri popular, Exato. como homicídio. Tranquilo. O latrocínio, eu acho melhor que você ser julgado. Primeiro que é mais rápido. Sim. É bem mais rápido. E ele pegou, você sabe a pena que ele pegou? 32 anos e 11 meses. É pouco, né? Quando você pensa que ele tirou a vida de uma menina de 20 e poucos anos. Exato. E que ele já estava solto, já estava na rua depois de cometer. E quantas um crime desse. pessoas ele... no caso, ele confessa de pronto depois No que sai o primeiro DNA? momento, não, mas depois ele confessa. Só que ele diz o seguinte, como todos. Não, a minha intenção não era Matar. estuprar. Não era estuprar e nem matar. Eu queria roubar. E Ele ela ficou que não nessa. deixou eu roubar Sim, ela. ela Olha que menina reagiu. má. Ela reagiu. Eles encontraram. Uma menina mais educada. Olha que menina mais educada. Eles encontraram nele ainda, porque ele foi pego em setembro. O caso aconteceu em julho. Ela ainda tinha marcas dela? Tinha marcas, porque ela lutou mesmo para cima dele. Ela lutou. E isso que
Ele E não ficou tinha com nada raiva. nas unhas dela? Será que Eu também... acredito que possa ter sido coletado. Até e não daí pode ter encontrou. saído também DNA. Eu não sei uma as coisa. vestes dele, se ele estava com uma roupa de manga comprida. Eu sei que ele tinha ainda marcas antigas. O pessoal, quando examinou, viu que aquilo era compatível com Com um o mês tempo. atrás, praticamente, né? E aí deu match, né? O material que estava lá, que foi de pele, porque ele manuseando a pochete dela para poder estrangular, porque ele conseguiu conter. Ela foi para cima dele, e isso, óbvio, ele ficou com raiva. Tá? E aí o que ele pretendia não deu certo, porque é óbvio, gente, que aí a intenção dele era a violência sexual. Né? Ele foi para cima dela para isso e acaba levando, claro, ele já estava pensando em matar, ele não ia deixar essa moça ali, porque ele também estava na região, ele sabia quem ela era. Então, você acha que ele já sabe, ele foi premeditado? Foi. Nesse sentido, assim, dele estar de olho nela, sim. Ele sabia que ela saía todo dia naquele horário, que ela passava por... Porque é uma trilhinha, as pessoas é uma falam trilhinha, trilha. gente. É uma trilha que liga duas praias, assim, é uma é uma bobagem, picada. é uma picadinha que É se que a gente fala passa, é uma picada, coisa é. assim. Exato. Não é nada demais, ela ia andar pelas Exato. duas praias. Mais isolado. Então, ele já sabia onde ele ia. Num período que as pessoas não saíam de casa Claro, por 7 horas da conta. manhã. Não, e não saíam de casa por causa da Da Covid. pandemia. Exato. Né? Então, ele estava de olho. É óbvio que o interesse dele, o que o motivou, foi o sexo. O fato dele roubar é uma consequência. Ele está ali mesmo, ele vai pegar. Você acha que ele porque tentou dinheiro... estuprar ela mesmo? Sim. É. Ele foi para estuprar. A intenção era essa. E, evidentemente, matar, porque essa moça poderia até reconhecê-lo. Ele não era um indivíduo fora dali. Não é que ele estava em outro lugar e apareceu. Ele já estava vigiando essa moça, ele já sabia por onde ela passava. Ele escolheu o melhor local, porque falou, ninguém vai ver, ninguém viu mesmo. Porque essa menina, ela lutou muito. Né? Eu falo, eu vou muito à praia, assim, lugares que tem essas trilhas, eu falo, às vezes me acham, você está sendo machista. Eu falo, não é isso. É que tem que tomar cuidado. A gente entra numa sensação de segurança, quando sai de São Paulo, que a gente meio que deixa as nossas travas de segurança desarmadas. Exato. E eu tenho, especificamente, a filha de um amigo, que eu falo para ela o tempo inteiro, não vai sozinha, não vai fazer isso sozinha, pelo amor de Deus. Se um cara te pega, que é isso é machismo. Eu falo, não é machismo, meu amor. Eu acho que você pode fazer o que você quiser, mas as pessoas que estão de olho não são assim. Cuidado, porque você é uma menina de São Paulo. Cara, eles te dominam assim. Óbvio, Me claro. domina, se quiser. Imagina, Então, não vai dominar. uma jovem. Então, numa trilha onde você está mais isolada, se você gritar, ninguém vai ouvir. Não vai. Foi o que aconteceu com ela. Ninguém ouve. E ele já sabia. E realmente tem uma picadinha ali que está bem no meio do mato, gente. Para chegar numa praia, porque o visual é lindo, né? Você vai ali, tem uma praia. Não, é embaixo, deslumbrante o lugar maravilhoso. ali. Exato. Muito bonito. Você vê uma praia que praticamente ali é uma praia isolada. Essa picada leva até essa praia do alto, assim, dá para você ver. E ali é absolutamente isolado. Quem que vai estar? Então, gente, não é nem questão de machismo, nem de sexismo, Não, é segurança. questão de segurança. Não faça sozinha. Não faça. Não vá sozinha. Não vai sozinho. Você vê, tem um caso, que acho que provavelmente a gente vai até comentar, bebe de duas pra- meninas que foram mortas nessa circunstância. E duas. Onde lá no Nordeste? É. A gente vai falar dele. Então, exatamente. Duas garotas, duas moças estavam lá, as duas. Você vai falar, não, eu estou acompanhada, não vai acontecer. Acontece, gente. Né? E o homem... E a gente não sabe quem está de olho na gente, né? Exato. Então, há quanto tempo esse indivíduo já não estava? Porque ela frequentava aquilo direto. E se bobear, podem ter se cruzado dias antes e ainda se Exato. cumprimentou, bom dia, ainda é simpático. Exato. Porque esse tipo de lobo mau está te vendo atravessar a floresta e ele está na sua frente. Você não faz ideia do que ele quer. Ele é um stalker, na verdade, né? Predador. Porque o stalker predador é aquele que fica espreitando, né, a vítima com intenção sexual. Né? Ele já sabia que ele teria que matar essa menina. Ele não ia deixar ela viva. Essa história que, não, o que ele vai alegar? Então a morte já estava também Tranquilo, organizada. tava. E por que ele não Deixa. não estupra, então? Carnalmente falando. Porque saiu do controle e ele, na intenção de imobilizá-la, ele passou do limite e Ele acabou matando. pode até ter se Ele não é masturbado necrófilo. depois, olhando. Pode, mas ele não tem o componente aí da necrofilia, porque realmente o corpo não foi violado. Né? Isso é comum, tá? Porque o indivíduo, na intenção de conter, né, ele acaba matando. Que foi o caso dele conseguir passar. Ele fala mesmo que ela veio para cima dele,
agredir, ela lutou muito. E aí ele conseguiu, de alguma maneira, dominar, passou a pochete, a alça da pochete pelo pescoço, e é fácil, gente. Passa por dentro da fivela e puxa. Puxa, não, vira como é que é que eu odeio esse nome? É o forca-gato. Eu detesto quem fala em forca-gato. É a tal da presilha. É mais ou menos isso. Muito prático. Porque você passa a alça pela... E ele tirou pela dela, presilha. gente. Tirou, né? Passa pela presilha, né? E aquilo escorrega, você puxa e aperta, acabou. E filha única, né? Filha única. Ela, se eu não me engano, ela estava estudando medicina também, ou Medicina alguma veterinária. medicina veterinária, porque os pais são cientistas. E na pandemia, todo mundo teve ensino à distância, então ela até aproveitou para ficar com os pais que eram mais velhos, ela pôde fazer a faculdade dela à distância naquele momento. Exato. Tudo contribuiu, né? É um local que ela conhecia muito bem, porque frequentava desde criança, ela estava confiante ali. Quantas vezes ela já não fez essa caminhada dela? Quantas vezes ela não teria feito essa caminhada e tudo bem? Mas, gente, para ter um indivíduo ali, né, um stalker predador, isso com criança, é com adolescente, é com mulher adulta, não tem. Esses dias eu estava vendo um outro caso da menina de 10 anos que sai, vai comprar pão e não volta. Eu vi. 2 indivíduos, para pegar uma menina de 10 anos. Eu ia falar para a gente fazer esse caso Sim, também. é o que a gente pode trabalhar. Aí você vai falar, pô, mas a família deixa. Não pode. Parece que, sabe, é uma coisa assim de você ficar paranoico. Mas, gente, uma criança andar sozinha... Somos sobreviventes. Porque eu, com 11, eu era revoltado da liberdade. Eu, com 11 anos, eu obriguei minha mãe a me deixar ir de ônibus sozinho para a escola. Né? Mas era outros tempos, tudo bem. Outros tempos. Apesar de que também sequestrava muita criança naquela época. Mas, sei lá, somos sobreviventes agora, né? da nossa própria história. Exato, mas... exato. Claro que a gente É que hoje não em dia consegue... está muito pesado, né? Muito pesado. E, olha, por mais que a gente tente controlar tudo na vida, você não consegue. Não adianta. Nós não conseguimos controlar absolutamente tudo. Nós não conseguimos controlar tudo com relação aos nossos filhos. A gente não consegue controlar tudo com relação aos nossos pais, às pessoas queridas. Mas um pouco de cuidado ajuda. Não é que vai estar absolutamente seguro. Não dá. Não dá para saber, Beto. Você pode sair aqui e ser assaltado. O cara passa de bicicleta e pega o celular que você está esperando o Uber e, se você se assusta, o cara dispara. Te dá um tiro, quer dizer. Mas não, isso e você ainda dizer... fica culpado, né? Porque se você está andando com o celular falando, porque celular que eu saiba, ele nasce para você poder deixar de ter telefone com fio. Aí você pega e sai com o celular na rua. E se te roubam, você comenta, mas você também quer o quê, né? Você tá com o celular na rua? Então, mas o celular não é para andar na rua, gente. Exato. O errado não é esse ser existir dessa maneira, roubando a gente, e matando por causa de um celular, isso, aquilo. E aí, no caso dele, claro que ele espreitou, né, essa moça, ele ficou vendo, achou o melhor lugar, falou, é ali que eu vou pegar. E o negócio é que ela reagiu, ela notou, ele fala isso. Mas se ela não tivesse reagido? Também. Ia ser a mesma coisa. Ela teria sido violentada. Violentada e morta, gente. Não tenha dúvida. Ele pega e coloca... Nossa, minha camisa fica abrindo aqui, vou fazer assim. Ele pega e... semi-enterra ela. Ele não abre uma cova, Não, ele afasta um pouco. Por isso que foi fácil de encontrá-la. Né? Talvez à pressa, a gente não sabe se alguém poderia estar nas redondezas, ele percebeu. Então, ele faz ali, né, uma cova rasa, joga umas folhas por cima dela, e contanto que ela estava parcialmente exposta, o corpo estava parcialmente exposto. Chegou ali naquele momento da trilha, as pessoas já olharam, estava um pouco mais recuada, na margem ali, né, no meio da vegetação, e foi fácil. Não, porque o que eu queria entender é o seguinte, se o fato de ele ter feito isso, de ter tentado ainda, se isso já é um modus operandi, ele já pode ter feito isso, ele sabe o que fazer depois com o corpo? Não. Pode ser, sim, porque nós não sabemos o que aconteceu nesse período, de 2013 a 2020. Nós não sabemos. E se ele foi eficiente em outros casos? Por exemplo, vou matar, vou levar o que ela tiver de interessante, claro, já estou aqui mesmo, e desovar o corpo. Ele foi mais eficiente para isso. A gente não sabe exatamente naquele momento o que aconteceu. Se ele não é hábil, realmente, para esconder um corpo, ou se ele percebeu a aproximação de alguém, alguma coisa ali no ambiente. Então, ele teve que fazer muito rápido.
Porque parece mesmo uma coisa meio, sabe, de momentos que você joga uma terrinha por cima de uma folha e sai rápido fora do local. Exato. Ele poderia estar preocupado com isso, ou poderia ter percebido que alguém pudesse passar, porque ali outras pessoas passavam também, não era só ela. Né? Ali era uma trilha conhecida, inclusive de turista. O pessoal vai lá, vai naquela trilha para chegar naquela praia que é isolada, tal. E é sem culpa, né? Não, ele não carrega a culpa. Exato. Então, E aí, gente, mais uma vez, a perícia, quando que foi bem fundamental. feita, é fundamental. O é que aconteceu maravilhoso. com a Júlia, chegou ao autor, os pais puderam ver, por mais cruel e horroroso que seja, eles conseguiram entender a dinâmica, eles conseguiram entender a motivação, eles sabem o que aconteceu com a filha, eles sabem que ela lutou, e eles estão vendo essa coisa sendo julgada e condenada. Sim. Com ela, a perícia permitiu que esses pais sofram a ausência da filha, a tristeza que é eterna, mas pelo menos está vendo alguma coisa acontecendo com o autor. Exato. A Vitória Natalini, o outro espelho total. Outro espelho. Que é aquele upside down, né? Do Stranger Things. É o outro mundo mesmo. A ausência da perícia faz com que um pai e uma mãe não possam... Fica até hoje... saber o que aconteceu, quem foi, por quê e a dinâmica. Por mais cruel que seja, gente, é uma história que ela tem que ter começo, meio e fim. Claro que o sofrimento continua, mas isso fecha aquele ciclo. Então, você sabe, olha, minha filha lutou até o fim, o indivíduo estava realmente com interesse sexual, roubou porque ele devia fazer esse tipo de coisa, estava ali mesmo, vou levar o celular, um dinheiro que ela tem e tal. Isso é muito comum, o indivíduo fazer. Não que especificamente ele vá fazer isso. Faz porque... Sim. O caso foi ali colocado como latrocínio, embora todo mundo que tenha trabalhado no caso sabe que a intenção dele era sexual. É muito interessante, porque o delegado comenta isso. Todo mundo que trabalhou no caso fala, olha, é nítido, né, que ele foi para um ataque sexual, inclusive o juiz. Né? Mas, como você não tem todos os elementos, não dá para falar. O DNA encontrado não é de sêmen, né, foi de pele, né, e fechou a história para a família. Né? É horrível, uma filha única. Os pais já tinham, né, mais idade, essa é a preocupação dela, inclusive, de ficar lá. Fechou a história. Né? O sofrimento não acaba, claro. Mas essa família está destruída para sempre. Exato. Agora, o grande problema, ele pegou 32 anos, ele tem 30, 40, gente. Ele deveria sair com 72 anos da cadeia. Ele vai sair se ficar 15 anos, né? Não sei. Este é o problema, não é a pena, não é a lei. Nós temos leis pesadas, penas pesadas. O negócio é não cumprir. Exatamente o que aconteceu com esse indivíduo. Ele já estuprou uma pessoa, ele deveria ir lá cumprir, eu não sei quantos anos que foi dado. Ele sai... numa boa, né? Não tem ressocialização para esse tipo de gente. Não, né? não tem. Isso tem que ser um trabalho. Isso trabalho... é o quê? Psicopata? O que ele é? Não necessariamente. É um homem mau. Sim, não necessariamente é um psicopata. Maldade também não tem cura, gente. Maldade não tem. Agora, poderia ter medidas mais interessantes, porque você tem que trabalhar com a cabeça desse indivíduo. Não é só colocar ele lá, um depósito. Eu vou deixar ele alijado da sociedade, mas não se faz nada com ele. Ele vai sair com o mesmo interesse. Pior até. E se bobear ainda aliciado por alguma facção criminosa. Exato. É uma coisa... Ele aprende, ele vai falar, eu errei por quê? Por causa disso. Ele menosprezou a perícia e a polícia, o trabalho policial nesse caso. Porque ele falou, tranquilo, ele nem se preocupou em esconder tanto a vítima. Porque ele falou, ninguém vai chegar. Né? Porque não teve ali. Se ele se masturbou depois, a gente não sabe. Não tem câmera, ele sabe que não tem câmera ali. Sabe também que não tem câmera. Então, o que acontece? Ele falou, tô legal. O celular dela não deu para chegar por GPS, nada? Não tenho essa informação. Eu também não, eu procurei. Não, eu procurei também não. Eu celular, sei que consegue. O caso foi fechado com a perícia. Então, a habilidade e o treinamento Isso é uma coisa que eu tenho falado para as pessoas. Falo, gente, vamos comigo aqui. Eu sei, todo mundo tem o direito à sua privacidade, mas a sua segurança depende, às vezes, da sua possibilidade. Por exemplo, alguém precisa saber o seu login e senha. Alguém precisa saber como é que busca o seu celular. Exato. Porque o que a gente sempre fala, assim, se pegar meu celular e jogar fora, se você pegar e baixar meu login e senha pelo computador, você vai conseguir ver tudo. Exato. Então alguém tem que ter esse login e senha. Porque senão o que faz também? A Apple não vai dar porque não pode, tem uma série de lojas. Sim. Eu falo, as pessoas precisam permitir que alguém, por segurança,
tem o seu login e senha do seu Exato. perfil e o buscador do seu celular, porque é uma forma de você ser encontrado. Ou se você morrer por um crime, a polícia tentar elucidar melhor. E ser feita a justiça. É claro que tem que ter. É como. Aí eu ia comentar alguma coisa, me fugiu aqui. É como você, quando você vai viajar, não tem lá. Você quer deixar algum contato Sim, aqui? de emergência, exatamente. De emergência? Tem que ter, gente. Então precisa, alguém próximo tem que ter, para facilitar, para chegar, né? Porque todos nós, esse é o problema, todos nós estamos suscetíveis a acontecer algo assim. Claro. Então, por mais que você tenha controle, né, sobre o que você faz, aonde você vai, essas coisas nos alcançam, infelizmente. Sim, Pode estar em qualquer local. Eu estou falando para as pessoas, tem um negócio que você fica vendo onde outro está. Não é isso. Não tem que ficar vendo onde eu estou. Isso é bobagem. Tem que ter, se eu sumir, me achar. Se eu sumir, Exato. se algo acontecer, ajudar a encontrar o que foi. Eu sempre falo para as pessoas, deixa o seu login e senha com alguém. De confiança. Não é para também entregar para... Não entrega para um namorado que você está namorando há 2 dias, gente. Exato. Traga para alguém, traga para alguém com confiança, sua mãe, seu irmão, ou seu marido, se você tem confiança, tem... Porque também o povo pega e fica dando login e senha para namorados de 6 meses. De 6 meses. Ou para aí não namorada dá, né? de 7, daí, na verdade, ela vai estar te vasculhando inteiro. Exatamente. Não dá. Mas é necessário, Beto. A gente precisa diante da vida que nós temos, que todo mundo está exposto que a essa isso. sociedade foi criada. E olha, infelizmente, o crime alcança em qualquer lugar. É dentro da escola, é na igreja, é no templo, é na sua casa, é no percurso que você sempre faz, é no seu veículo, em todo lugar, infelizmente. Então, precisa dessas medidas. Mas, se tem algo de positivo nessa história, que não tem, né? Mas, pelo menos, é uma história de começo, meio e fim. Né? E a perícia aí um papel fundamental para o esclarecimento disso. Né? Então, o preparo, a astúcia desse perito, o cuidado que ele teve de coletar. O IML também fez os exames todos. Realmente, ela foi morta por asfixia mecânica, por estrangulamento. Então, ela já estava da maldade com aquilo. de pôr a máscara. A própria... Mas eles usam, viu? A própria vestimenta. É muito comum usar calcinha, o sutiã. Mas se ela estava sendo asfixiada, por que precisa pôr? Para não gritar, para não fazer barulho? Sim, para não fazer barulho, né? Para não fazer barulho. E Realmente é uma cabeça muito doente. Doutora, exato. mais alguma coisa desse triste caso? Não. Porque esse está de começo, meio e fim total, né? Esse a gente não revisita mais, a não ser que fica aqui o convite para os pais da Júlia, se eles quiserem dar uma entrevista. Eu digo que é sempre terapêutico e sempre uma entrevista de pais que passaram pelo que eles passaram é sempre uma forma de o outro entender os riscos onde se coloca. A entrevista da Angelita Miguel é super importante para as pessoas, que é o que ela fala, minha filha já morreu, a sua pode ficar viva se você perceber coisas. Exato. Então, a mesma coisa. Não que os pais não fizeram nada de errado, a menina não fez absolutamente nada de errado. Imagina. Errado é aquele ser horroroso estar naquele local. Mas é sempre uma forma de alguém se entender também e ajudar outras pessoas que estejam passando por isso. Então, fica o meu convite aqui para os pais da Júlia, se eles quiserem falar, porque se eles não falarem, é um caso que a gente vai ficar aqui, mas é um caso, pelo menos, tem começo, meio e fim. Né? Exato. É isso Doutor, mesmo. é um prazer sempre falar, conversarmos. E vamos para um próximo caso. A gente aqui. Até o próximo. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, comentar, ligar sininho. Indique para os seus amigos, mas só para gente legal, a gente não gosta de gente chata. Gente chata, a gente agradece, não quero. Que sejamos todos aqui no canal, criar um canal mais leve. Muito obrigado e até a próxima. A gente se vê em breve. Que é o making off da abertura. Foi o Aru que teve a ideia de fazer aqui. A gente veio dar uma... descansada. E aí ele falou, por que você não faz a cabeça da Paoba aqui? Júlia Rosenberg. Então, deixa eu gravar. Espero que o vento, espero que isso aqui não esteja fazendo, isso aqui proteja do vento. Vamos ver. Um, dois, três e... Olá, sejam todos muito bem-vindos.
Olá, todas... eu tô com uma mania de errar esse começo. Porque aqui tá protegendo o vento, assim, ó. Ele ajuda a ter menos vento. Porque aqui o microfone, eu tô com medo do microfone. Olá, antes de mais nada, se tiver um pouco de vento é porque eu tô literalmente aqui na praia. E eu resolvi fazer essa abertura sobre o caso da Júlia Rosenberg, porque é muito próximo de onde tudo aconteceu. Vamos voltar. A Júlia Rosenberg tinha 21 anos quando foi... A Júlia Rosenberg tinha 21 anos quando foi... A Júlia Rosenberg tinha 21 anos... A Júlia Rosenberg tinha 21 anos... Oh, meu Deus.